meu povo querido de Coração Maria, Bahia, Brasil. Estamos aqui para a gente bater um papo com o nosso querido amigo conterrâneo, o senhor Gervásio Salles Borges, conhecido como Vazinho, para nos contar um pouquinho da sua história, dos seus antepassados, seus pais, enfim, da sua família hoje, enfim. Seu Gervásio, fique à vontade. Meu nome é Gervásio Salles Borges, certo? Nasci de 24/12/56, filho de Pedro Pereira Borges e Genuína Salles Borges. Vim de uma zona rural, morar em Coração Maria. Nós somos 8 irmãos, certo? O mais velho, por nome, é Everaldo Salles Borges, certo? Depois vem Maria São Pedro Salles Borges. Depois Oswaldo Salles Borges, que hoje é saudoso Oswaldo Salles Borges. Zenóbio Salles Borges. Depois veio eu, Gervásio Salles Borges, Carlos Antônio Salles Borges, João Carlos Salles Borges e Marinalva Salles Borges, que é a mais nova da minha família. Tá, perfeito. Aí o senhor veio morar onde? Depois que saiu lá do Moraes? A gente veio morar naquela época, eu devia ter em torno de uns 10 anos de idade. Eu vim morar naquela rua do Fórum, ali numa casa, entendeu? Hoje perto do Cabo Vavá, próximo, entendeu? A casa do Cabo Vavá. Onde a gente veio morar foi ali, meu pai. Quando a gente veio do Moraes, meu pai comprou uma casa lá, todos nós fomos morar lá, com minha mãe e meu pai, lá próximo à casa do Cabo Vavá. Vieram para vocês estudarem, não é isso? Porque meu pai, na verdade, tinha muita dificuldade naquela época, a gente vinha se deslocar lá da zona rural, numa região por nome Moraes, que eu citei aí, entendeu? Uma região por nome Moraes, que é 6 quilômetros de lá até a sede. Ficaria meio difícil para a gente vir, porque a gente vinha de pé naquela época para estudar aqui na rua. Então, quando meu pai viu aquela dificuldade, certo, de a gente se deslocar de pé para vir estudar aqui na rua, ele aí compôs essa casa aqui e trouxe a gente para ficar mais próximo do colégio, para ficar mais próximo da escola. Tá. Entendeu? E o senhor estudou aonde? Eu estudei ali onde hoje é o centro de abastecimento, no Dom Pedro II, colégio Dom Pedro II. E o senhor lembra das suas professoras, dos seus colegas de classe? A professora na época, que eu me recordo, entendeu? Que eu estudei, que foi professora minha, foi a professora Lucinha Marques, irmão do meu cunhado Frederico Marques, certo? Lucinha Luísa, que é a irmã da professora Lucinha, certo? Professora Cecilina também foi professora minha, certo? Professora Arnaldina, filha de seu Arnaldo, certo? Que foi minha professora Tereza. Você deve se lembrar da professora Tereza, que era a esposa do nosso saudoso Popó, né? Popó, certo. E seus colegas? Meus colegas foi dessa época? Sim. Meus colegas foi Zé Nery, que hoje é Monsenhor, né? Zé Nery, foi Gessé, de Dona Canti, foi o Wilson Dalto, certo? Toninho de Arnaldo, Ney de Badega, Bebé de Seuzinho, todos eles foram meus colegas naquela época. Tá. Entendeu? No Dom Pedro II. Tá. E a sua infância, assim como além do senhor estudar e tal, o senhor gostava de jogar bola? Me conta essa história aí. Gente, bola realmente foi uma coisa entendeu, que eu sempre gostei. E foi uma coisa que eu realmente procurei, certo? Naquela época, meu pai, eu me lembro que meu pai me deu uma bola de presente uma vez, quando a gente morava na zona rural, certo? Lá no Moraes. Eu fiquei numa alegria tão grande que daí pra cá me apaixonei pelo futebol. Eu fiquei realmente completamente apaixonado, certo? Pelo futebol. E aí, quando eu vim com 10 anos, eu comecei a jogar lá umas peladas, que antigamente chamava, era pelada mesmo ali, próximo ao fórum, onde é o fórum hoje, tinha um campinho ali de chão. Aí eu ia jogar, né? Eu meio magrinho, mais fraco do que os outros, mas já fazia diferença dentro de campo. Eu já comecei a ser um destacado naquela época já. Entendeu? Tá. E aí? E aí o senhor, quem foi assim, a pessoa que, além do senhor, da sua curiosidade, que, digamos assim, que foi o seu técnico, que incentivou o senhor também a jogar bola? Quem foi?
Sheila, naquela época, como eu disse, até transporte era meio complicado para se deslocar de uma região para jogar em outra, assim, entendeu? Eu me lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi, eu tinha um técnico, era o irmão de Luiz de Rosendo, chamado Zeca Golira. Zeca Golira foi meu técnico, entendeu? Sim. Aí a gente ia jogar na zona rural, na roça. Mas a gente não tinha transporte para levar a gente ia de pé, Sheila. Saía de pé, ele da frente, ia, comunicava a mãe da gente, sei que a gente naquela época era de menor, certo? Ia em casa, comunicava, a mãe liberava a gente, ele levava, certo? A gente fazia lá, entendeu? Jogava o futebol da gente depois, entendeu? A gente ia de pé, que não tinha transporte. Foi Zeca Golira que foi o meu primeiro técnico. Tá. E quem eram os seus colegas de futebol desse time aí? Rapaz, teve muitos. É como dizer você, quase os colegas meus de escola foi quase os mesmos de futebol. Sim. Entendeu? Só Zé Nery que era goleiro, como você hoje, entendeu? Mas Toninho de Arnaldo jogava, Bita jogava, Nene Badega jogava, tá entendendo? Finado Gilson, aqui, não sei se você se recorda, Dona Jovem jogava, tá entendendo? Certo? Teve mais gente, porque eu não me recordo não, mas teve muita gente. Bebé de Seus Rios jogava também. Não era muito bom não, era do mais, mas jogava, certo? E aí teve, todas essas pessoas faziam parte, entendeu? Daquela época já. Tá bom. Vem cá, e depois o senhor foi jogando e tal. E, assim, qual foi o time que o senhor foi disputar campeonato intermunicipal? Não, na verdade não começou pelo tempo municipal, porque naquela época eu comecei a jogar na seleção de Coração de Maria, quando eu comecei a jogar, eu tinha de 13 a 14 anos de idade. Sim, eu já comecei, você vê que eu fui tanto, realmente me descobriram como jogador, acharam que eu realmente já tinha uma qualidade melhor do que os outros, certo, naquela época. E aí eu cheguei a jogar de 14 a 15 anos na seleção. Mas meu primeiro clube que eu joguei, acho que foi o Elite, comandado por seu João e Frederico Marques, naquela época. Foi o Elite, eu comecei a jogar no Elite. Aí eu despontei, né? Tá. Despontei e aí, daí pra frente vim em frente, né? Vim andando e cheguei à seleção de Coração de Maria. Certo. O senhor lembra quem era da seleção de Coração de Maria? Quando eu comecei a jogar? Sim. Ah, me lembro. Porque o Sheila, eu formei, eu tinha um mestre também, dentro do futebol, certo? Que era um pouco mais velho do que a gente, que eu aprendi muito também. São Dalval de Massu. Foi um mestre dentro do futebol de Coração de Maria, naquela época. Sim. Não era era um pouco mais velho do que eu. Sandoval, Chicão, Doutor Gidásio, Luiz de Rosendo, Valfrido, tá entendendo? Foram os grandes jogadores de futebol também. Porque uma das melhores zagas de Coração de Maria aqui foi Valfrido e Luiz de Rosendo. Depois de Valfrido e Luiz de Rosendo, a gente tomou, entendeu? Eu mais Vandão foi quem assumiu. Eu e Vandão. Hoje, realmente, comentam muito e realmente é uma verdade, foi uma das melhores zagas que já teve Coração de Maria, entendeu? Depois de Valfrido e Luiz foi Vazio e Vandão, entendeu? Tá. E também tinha um time do Bradesco, né? Tinha. Eu joguei no Bradesco 3 anos, fui campeão 3 anos pelo Bradesco, certo? Eu, na verdade, eu tenho um bocado de título, muitos títulos. Eu joguei 3 vezes pelo Bradesco, fui campeão 3 anos pelo Bradesco, todos os títulos eu consegui. Joguei no Mariense, campeão também, de outra coisa no Mariense, certo? E fui campeão de um dos torneios mais importantes, que a gente disputou com 46 de idade, foi a Intercopa. Sim. Pelo Mariense, sim, entendeu? Pelo time de Arnaldo Faula, certo? A gente foi campeão, certo? Tá. Envolvendo 46 cidades e a gente conseguiu, certo? A ser campeão dessa competição. Tá. E o senhor lembra qual foi o ano? Na época, o Coronel era o prefeito na época. Tá. Foi o que deve ter sido em 90, 92? 92, perfeitamente. Que o prefeito da época era o que é senador hoje. É o senador Ângelo Coronel, que era o prefeito de Coração Maria naquela época. Tá. E beleza. E naquele tempo, Coração Maria tinha um cara de seleções, não era, Brasil? Tinha, não de times. Times, né? Tinha muitos times aqui em Coração Maria. Tinha. Hoje ficou mais difícil, mas tinha muito jogador aqui em Sheila. Formava hoje 5, 6, 8 times dentro da nossa cidade e município. Entendeu? Que bom. Naquela época. Tinha muito time aqui. Tinha o Bradesco, tinha o Mariense, tinha o Universal, tinha o Elite, tinha o Independente, certo? Tinha. O Universal, o presidente era seu Washington, né? Não, o Universal era Gildo.
Gildo de Dona Marina, Tá. que era o presidente O Washington foi o presidente da Liga. Da Liga. Da Liga Mariense. Tá certo. O Washington, certo? O Washington foi o presidente da Liga. Oh, que tempo bom. Quer dizer que nós tínhamos tudo, né? Tínhamos time de futebol. Pô, então, vocês viveram a época de vocês intensamente, não foi? Perfeitamente, César. Hoje, realmente, eu fico até sentido quando eu olho para a nossa terra hoje e você não vê hoje uma seleção. Você não forma uma seleção de Coração de Maria, entendeu? E antigamente não formava uma, não formava duas, porque hoje tinha 4 zagueiros bons, tinha 4 laterais bons, tinha 6 meio de campo bons, tinha centroavante bom, e hoje não encontra, tá entendendo? Hoje não tem, certo? Hoje não tem. Mas infelizmente é isso mesmo, né, Tira? Mas fica a lembrança, fica com o orgulho de vocês ter esse de alguma maneira ter fomentado o futebol na nossa terra, né? É perfeitamente correto. Eu mesmo me sinto realmente um privilegiado, né? Porque hoje muita gente ainda quando realmente conversa comigo ou me vê, rapaz, um dos melhores zagueiros que a Coração de Maria já teve foi Vazinho e Vandão, uma das melhores zagas formadas. E isso deixa a gente, entendeu? Satisfeito, né? A gente feliz. Com certeza. Isso, certo? Ô meu amigão, que depoimento lindo do senhor, falando da sua história como futebol, como um profissional da área. Agora nos conte um pouquinho da história do seu pai. Meu pai, Pedro Pereira Borges, meu pai foi, entendeu, em toda a vida pública em Coração de Maria, foi um dos vereadores mais votados naquela época, foi meu pai, certo? Juntamente com o nosso amigo Louro, Floresberto Figueiredo, certo? E meu pai foi o primeiro vice-prefeito de Coração de Maria. Você foi o primeiro vice-prefeito de Coração de Maria, na chapa de Louro. Tá. Louro e Pedro Borges. Foi eleito o primeiro vice-prefeito de Coração de Maria. Certo? E era um homem, Sheila, muito dado, um cara muito prestativo, certo? Um cara muito servidor. Meu pai era um exemplo de pessoa, Sheila, entendeu? Meu pai era um exemplo de pessoa. Era um exemplo de pessoa, tá. Entendeu? E ele foi vice-prefeito em que período? Foi de 77 a 82. Tá, com Louro. Foi o Louro e o Pedro Borges, 77 a 82. Maravilhoso. E sua mãe? Minha mãe, falar de nossa mãe, Sheila, é uma glória, porque minha mãe, entendeu, era minha mãe e meu pai, o baluarte da nossa família, Genuína Salles Borges, entendeu, que até hoje, Sheila, a gente tem no coração, né, entendeu, a saudosa mãe da gente, que a gente, infelizmente, todo mundo tem que ir um dia e minha mãe se foi, mas a lembrança nunca vai sair da cabeça da gente, que foi o que minha mãe representou para mim, Sheila, e para nossa família. Certo? Que foi uma família que realmente minha mãe procurou dar tudo de bom, procurou dar, entendeu? Fazer o melhor com a gente, entendeu? E hoje nós somos o que somos, certo? Agradecemos. Nós temos que agradecer a meu pai e a minha mãe, certo? A nossa família. Graças a Deus. E o senhor Vazinho hoje, como é que está? Sheila, eu sou feliz, graças a Deus, com a família que tem. Sou casado com a professora Marta, filha de Dona Petronara Sesqueira Simões, certo? Entendeu? Mário Simões Ferreira, certo? A professora Marta é uma pessoa que... Sou a professora Marta, eu tenho que falar de meus filhos também, que são 3 filhos, são 2 meninas, entendeu? Tayane Cristina Simões Borges, Poliana Maria Simões Borges e Pedro Mário Simões Borges, que hoje está envolvido na vida pública. Pedro Mário hoje é um vereador, certo? É um cara muito bem quisto na nossa cidade, entendeu? Com um certeza. menino que tem uma votação expressiva, realmente, certo? Então eu tenho só que agradecer a Deus, Sheila, pela família que eu tenho, certo? Pela professora Marta, que é minha esposa, pelos meus filhos que eu tenho, entendeu? Eu sou realizado, Sheila. O senhor tem netos? Tenho uma neta que é uma princesa, Sheila, é meu xodó, é a Ana Luísa, certo? Tem um genro também que, graças a Deus, tive a felicidade de ter o genro que eu tenho, Paulo Roberto, certo? Que hoje também, certo? É casado com minha filha, Poliana, certo? É um cara que eu considero como filho, é verdade. O Paulo Roberto, o popular Dai. O cara é o cara do bem. Do bem, perfeitamente. Que bom, que bom, que bom. Olha, fica aqui o registro do Museu Zequim Sua Gente ao senhor Gervásio Salles Borges, comerciante, um cara formidável, um excelente zagueiro da sua história de vida. Todo mundo que a gente bate um papo falando do futebol, não, Vazio é o melhor zagueiro que essa cidade já teve, um dos, mas ele é o cabeça.
Então fica aqui o registro do Museu Zé Quem Sua Gente, o site que fala a história da nossa gente ao senhor. O senhor quer dar suas considerações finais? Sheila, eu tenho só que agradecer ao Museu Zé Quem Sua Gente, entendeu? Ao site que conta a história da nossa gente, Sheila, certo? Isso foi muito importante. Eu fico muito feliz, entendeu? Por esse bate-papo, né? Por essa entrevista que vocês estão fazendo aqui, certo? Eu tenho só que agradecer mais uma vez ao Museu Zé Quem Sua Gente. É nóis. Muito obrigado, viu? Formidável. Quem agradece sou eu, Chão. Muito obrigado a você também. A todos nós, beleza.